E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais uma dica. Hoje eu vou mostrar para você como tirar a chave do relógio. Depois desse vídeo, nunca mais você vai ter dúvida para tirar as chaves dos relógios. Fica aí que você vai curtir. Para tirar a chave do relógio, você precisa liberar a tirete, que é essa peça que prende a tige. A chave do relógio é composta pela coroa, a tige. Essa peça aqui é a tirete. Você libera a força que prende a tige e aí a chave solta. É uma dúvida muito comum e tem bastante pergunta nos comentários sobre essa questão. Você vai entender agora. Vou mostrar primeiro essa máquina comum, uma máquina bem básica que tem muitos relógios. Vai servir tanto para ela com modelo de data, como essa aqui, como modelo sem data. A retirada da chave vai servir para você fazer alguma manutenção, como fixar um ponteiro que soltou, trocar o vidro, tirar a água do relógio. Então você precisa tirar essa chave. Como você faz? Você pressiona a tirete para soltar a chave. Eu vou mostrar alguns modelos mais comuns, começando por esse. Aonde você vai pressionar, você percebe que ele tem um furo em baixo relevo, não chega a atravessar a peça. Esse é um dos padrões. Quando você vê um furo como esse, em baixo relevo, é onde você pressiona para tirar a tige. Você vai pressionar aqui, ó, e aí vai liberar a força que segura a tige e a chave vai soltar, observe. Soltou. Uma observação bem importante: se a chave não soltar com força normal, tem algo errado, precisa verificar. Não é força que vai tirar a chave. Se você pressionar correto a tirete, a chave tem que soltar com maior facilidade. Se tiver que exercer muita força para tirar a chave, ou é porque não está pressionando correto a tirete, ou porque tem algo prendendo a coroa, a chave, ou dentro da máquina, então tem que analisar. Se tiver agarrando alguma coisa, tem algo errado. Então você pressionou, você tem que tirar a chave com maior facilidade. Não pode soltar, não pode segurar muito. Antes de mostrar para você os outros padrões de modelos na prática, vamos a uma pequena aula para entender como funciona o sistema da chave de um relógio. Porque com esse entendimento em mente, sabendo como funciona uma chave de um relógio, fica fácil você identificar como soltar essa chave, mesmo se você não decorar os padrões. Porque o que mais importante, na verdade, não é decorar os padrões de como solta a chave de tal máquina ou de tal máquina. O importante é você entender o funcionamento. Porque assim, quando chegar para você uma máquina que você nunca viu, você vai conseguir identificar onde solta essa chave, porque você entende como que funciona. Isso é que é mais importante do que decorar. Vamos lá. Eu vou usar essa máquina aqui como exemplo, um calibre ETA 6497. Antes de continuar aqui, tem uma coisa que é muito importante também. Você deixar o seu like, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e se inscrever. Você que está voltando aqui no canal de novo e não é inscrito, ajuda a gente aí. Se tem uma forma que me ajuda demais, é você dar o like e se inscrever no canal. Beleza? Então, seguindo aqui. Essa é uma das formas que eu vou usar para fazer as aulas do curso, para você entender o funcionamento da mecânica de um relógio. Em um dos módulos nós vamos usar essa forma de ensinamento, que é bem bacana, que auxilia demais, te traz uma visão bem melhor de como funciona o relógio. Então aqui nós vamos fazer uma pequena aulinha sobre essa tirete. Aqui, por exemplo, você vê a tirete. Essa peça que está destacada aqui em azul é a tirete. Essa peça aqui, essa vara, vamos dizer assim, é a tige. É nessa ponta aqui, é que vai a coroa do relógio. Essa ponta. Como funciona? A tirete segura a tige. E a tirete que faz todo o movimento aqui para funcionar o acerto do relógio. Quando você puxa a tige, a tirete se movimenta e empurra o colante para essa engrenagem, onde vai fazer o acerto do relógio. Então o que segura a tige é a tirete. O que segura a chave do relógio é a tirete. Vou isolar ela aqui para você entender. Essa aqui é a tirete. Essa é a tirete. Nessa ponta, a tige fica presa. E nessa ponta da direita, você pressiona
para que a ponta da esquerda dessa tirete aqui se levante e libera a tige. Isso é padrão em qualquer relógio, sendo ele mecânico ou quartz ou EcoDrive, não interessa. Se ele é só mecânico, se ele é bateria, se ele é EcoDrive. O funcionamento, o conceito de funcionamento é o mesmo. Vai funcionar dessa forma. Você pressiona de um lado para levantar o outro para a tige ser liberada, para soltar a chave do relógio. Esse calibre em específico e alguns outros modelos, ele solta com parafuso. Pode ver esse parafuso. Ele é preso na tirete, você gira e ele solta. Mas a maioria dos modelos é pressionando para poder soltar. Esse é um dos modelos que é parafusado. São poucos hoje em dia. Mas, como você vê aqui, ó, vou tirar aqui. Olha, esse aqui o parafuso, essa máquina, o parafuso, ele tem um parafuso preso na tirete. Observe nesse ângulo, né? Mas a maioria é só pressionando nesse ponto. A maioria é só pressionando nesse ponto. Esse modelo, como poucos outros, é parafusado. Se você ver parafuso, você vai saber também que ele é parafusado. Esse é o conceito de funcionamento. Então, entendendo esse conceito, fica muito fácil você identificar onde que solta a chave do relógio. Observe a tige isolada aqui, ó. A tirete pega nesse vão da tige. Ó, nesse vão. Tá vendo a tirete aqui? Ela prende a tige por aqui. Esse é o conceito básico de qualquer chave de relógio mecânico ou quartz ou EcoDrive. Vai mudar o layout de um para o outro, o formato de um para o outro, vai mudar o local onde essa tige fica, um mais na ponta, outro mais na beirada, outro mais no meio, mas o conceito de funcionamento é o mesmo. Segue aí, vou mostrar os outros modelos dos relógios na prática. Uma coisa que eu ainda não falei é sobre a ferramenta para poder pressionar para soltar a chave. Eu uso um pinga-óleo quebrado, tá vendo? Pode perceber que é um pinga-óleo comum. Ele foi quebrado aqui, eu utilizo para poder fazer serviço como esse, tirar uma chave e tal. Você pode usar uma agulha presa no mandril, como esse aqui, ou você pode pegar uma chave também, comum, chave de fenda comum, e afiar ela bem fininho para você fazer esse tipo de trabalho. O importante é que tem que ser bem fino a ponta, mas ao mesmo tempo firme, para na hora que você pressionar, essa chave não entorte e não consiga danificar, ou tenha força suficiente para soltar. Vamos lá, esse é um outro modelo. Vou te mostrar vários modelos para você ver que é bem parecido. Esse você pressiona. Observe, olha o ponto que é bem parecido de baixo relevo, como eu mostrei no vídeo. Pressione aqui. Esse, por exemplo, está até escrito push. Aqui, está escrito push, que é empurre. Quando tiver escrito fica mais óbvio, mas mesmo assim, entendendo o funcionamento, fica melhor para você ver. Aqui você vai pressionar, pressionou, soltou. Outro modelo, olha aqui, push, olha o sistema como é bem parecido. Olha lá dentro. Pressionar, soltar. Outro modelo automático. Ó, vou procurar onde é. Aqui não, é aqui não, não. Aqui, ó. Pressionar, soltar. Um modelo que é um pouco diferente, que é esse Oriente 46943 ou 41. Ó, você não consegue achar o furinho parecido com os outros. Mas aí, como você entende o funcionamento, você vai analisar. Puxa a chave para ver. Ó, cadê a tirete dele? Aí você vai procurando. Aí você pode ver que a tirete está aparecendo ali, ó. Ó. Apareceu a tirete. Você vai pressionar aqui, ó. Onde está a tirete. Ó. Você pressiona. Tira a chave. Mais um modelo. Esse está escrito push, mas às vezes ele esconde o lugar que você teria que pressionar. Por exemplo, se tiver o cronógrafo acionado, aí tampou o buraquinho onde você colocaria a chave. É a mesma coisa, você procura, ó, tá escrito push aqui, mas cadê? Use o botão do cronógrafo, puxa a chave, para você achar o local. Na hora que você viu que liberou,
Pressiona aqui e tira. Então é isso. Você curtiu? Entendeu o funcionamento? Coloca seu comentário aqui abaixo. Até o próximo vídeo. O tambor de corda, que armazena a energia da mola, você pode ver aqui dentro tem uma mola, ele empurra essa engrenagem central. A engrenagem central empurra a segunda roda. A segunda roda empurra a terceira roda, que essa aqui vai ser a roda de segundo, você vai aprender depois. E depois empurra essa roda de escape. E o órgão regulador, que é o balanço, libera toda essa energia passada por essas engrenagens de forma controlada, fazendo assim a contagem do tempo ser possível. Essa coroa, por exemplo, é uma coroa com dupla vedação. Tirando aqui, você pode observar que ela tem duas borrachas de vedação. Essas duas borrachas aqui, ó.